Paz, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Eu sou a Williane. Hoje eu vim entregar uma palavra para você. Hoje eu vou falar sobre atitudes que demonstram orgulho. Eu estava estudando durante esses dias, estava estudando bastante para trazer conteúdo para vocês, por isso que eu não estava nem gravando vídeo, estava em jejum, em oração, buscando a Deus, né? Porque nós não podemos falar nada de nós, mas temos que ser instrumentos de Deus para que a gente venha falar da palavra dele. Eu creio muito nisso. Então, eu estava estudando e ouvi uma palavra sobre o orgulho. E nós, muitas vezes, temos algumas atitudes de orgulho que nós achamos que é da nossa personalidade, que é do nosso ego, que é do nosso eu. Ah, eu já nasci assim, eu sempre fui assim, eu não preciso mudar porque por isso e por aquilo. E a gente vai inventando aquele monte de desculpa, né? E então eu fui estudando mais sobre isso e eu elenquei algumas passagens bíblicas e também algumas atitudes que aí nós vamos falar agora um pouquinho. A primeira atitude que eu quero falar é sobre a falta de reconhecimento de Deus. Que é quando nós achamos que nós não precisamos de Deus, que nós fazemos tudo pelo nosso braço e dá super certo, que Deus não está agindo na nossa vida, que tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos é pelo nosso braço. E na verdade não é assim, né? Nosso fôlego de vida, os nossos dias, eles são regidos pelo Senhor. Ainda que você não tenha aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele ainda assim, Ele cuida de você. É Ele que abençoa a sua casa, Ele que abençoa a sua vida. E se Deus tirar a mão da sua vida, você vai ver que você vai estar à mercê do inimigo das nossas almas, que ele só faz roubar, matar e destruir. Então, se existem coisas boas na sua vida, é porque Deus dá. Porque se Deus não der coisas boas, só vai te sobrar o que o inimigo pode dar para você. Que nada de bom vem dele, não é? E ali na Bíblia, um exemplo muito bom que eu encontrei foi do rei Nabucodonosor. Ele se exaltou dizendo que o império dele era tudo da própria força dele, né? Nós vemos lá em Daniel 4, do 30 ao 37, vai contando essa história, não é? Só que no começo de tudo, lá em Daniel 1 ou 2, o rei ele teve um sonho. Esse sonho era de uma grande estátua, né? Uma estátua gigante feita de vários metais. Então tinha a cabeça de ouro, aí vai falando que tinham várias camadas, né? E uma pedra grande cortada, ela era jogada sobre essa estátua e ela se destruía. E o rei não conseguia ninguém para interpretar, né? As pessoas que ficavam ali com o rei não souberam interpretar esse sonho. E aí falaram para ele que tinha Daniel que interpretava sonhos. E ele mandou chamar Daniel. E então Daniel interpretou esse sonho, né? Pediu direção a Deus e interpretou esse sonho. E ele foi falando o que significava tudo, que a cada parte ali da estátua era um reino, o primeiro reinado, o segundo reinado, ali a cabeça de ouro era a riqueza da Babilônia, né? O seu poder, sua força. E no final, a pedra que caía sobre a estátua era um reino que ia ser levantado por Deus. Então Deus destruiu todo aquele reinado e ia levantar um reinado ali pelo intermédio de Deus, né? Um reinado ali por Deus. Então, a partir dali daquele sonho, tudo aquilo que foi realizado, todas as conquistas, não foi de Nabucodonosor, foi de Deus. Porque Deus estava usando ele para levantar um reino de Deus, como ele tinha mostrado no sonho. Então, quando ele se exalta, Deus baixa a bola dele.
Deus acaba humilhando ele, né, para ele entender que nada era por ele. Então, Deus transformou Nabucodonosor numa espécie de animal, fazendo ele perder a sanidade e viver como um bicho durante 7 tempos. Os estudiosos dizem, né, que são provavelmente 7 anos. E esse castigo veio em consequência desse orgulho, né? Um segundo tópico é a nossa arrogância, autossuficiência e desprezar os outros. Então, quando nós achamos que somos melhor que os outros, que nós podemos fazer tudo sem ajuda, quando a gente trata as pessoas com superioridade, porque eles têm menos dinheiro, conhecimento, status, ou até quando você fala para você que você não quer incomodar os outros, como eu falava. Ultimamente, eu tenho liderança de célula, os meus pastores, e quando acontecia alguma coisa eu não pedia ajuda para ninguém, ninguém sabia. Quando eles sabiam de alguma notícia, era porque ou a situação estava muito feia, mas eu não pedia ajuda, não falava, não me comunicava, não pedia oração, não estava ali em comunhão mesmo, né? Em oração com os irmãos, eu ajudava até de certa forma a todos, orava, mas não pedia ajuda para mim. Então eu tinha muita dificuldade com isso. E estudando eu percebi, né, que isso era orgulho. Eu falava para mim mesmo que, não, eu não quero incomodar, porque as pessoas também têm problemas, as pessoas também têm suas lutas, a luta de fulano é maior que a minha, a luta de cicrano é maior que a minha, mas não. É na comunhão que o Senhor ordena a bênção, não é? Então, é na comunhão ali, falando, orando uns pelos outros, quando você deixa os seus problemas para ouvir os problemas dos outros, quando você se coloca numa posição de humildade para falar assim, olha, eu acho que eu tô errando nisso, eu tô com um problema assim, assim, eu preciso de um aconselhamento, o que eu posso fazer? E realmente seguir aquilo, sabe? Você ter um respeito pelas pessoas que estão ali na caminhada com você, porque os seus líderes, os seus irmãos, eles estão na caminhada com você. E ali na Bíblia, nós podemos ver que o faraó do Egito, ele foi uma pessoa que ele foi extremamente arrogante quando ele se recusou a obedecer a Deus para libertar os hebreus. Ele falou, não vou libertar ninguém, sou eu que mando, eu que sou o rei aqui, quem é que vai me mandar? E por isso ele colheu pragas, ele colheu derrotas, e ele poderia ter apenas obedecido e ter evitado muitas dores, né, para ele e para o povo dele, não é? E quando nós menosprezamos também, eu posso dar um exemplo da parábola do publicano, que está lá em Lucas 18, do 9 ao 14. Esse fariseu, ele estava orando ali com arrogância, comparando-se ao publicano e achando que ele era mais justo diante do Senhor. E quantas vezes, a gente não faz isso, esse tipo de comparação? Mas eu faço mais aqui na igreja do que fulano, por que ele tem mais bênção do que eu? Eu faço mais isso do que aquilo, por que acontece esse tipo de coisa? Então, essa atitude, né, de desprezar, de julgar, porque a gente não sabe o coração de ninguém, mas Deus sabe. Igual a viúva deu a menor oferta, ela deu ali só algumas moedinhas, enquanto os outros estavam dando muito dinheiro. E Jesus falou, olha, aquela mulher, ela deu tudo o que tinha, a oferta dela foi maior, porque ela deu tudo o que tinha, ela deu de coração aberto. Deus ama quem dá com alegria, ela deu com alegria ali. E os outros estavam dando tudo o que sobrava, né? Não vai me faltar, então eu vou dar ali para a igreja, né? Então nós temos que nos vigiar bastante nisso, em olhar para os outros com humildade, com igualdade, entender a dificuldade de cada um, tentar ajudar da melhor maneira possível, ali sem julgar, sem menosprezar,
sem se achar melhor, porque ninguém é melhor que ninguém. Se você tem mais facilidade em uma área, você pode ajudar o irmão, porque você tem dificuldade também em outra e alguém vai te ajudar, né? Uma outra atitude que eu trouxe é dificuldade de admitir erros e pedir perdão. Eu acho que essa parte, principalmente quando você está ali no seio familiar, quando são pessoas muito próximas, às vezes você erra e você só deixa para lá. Muitas vezes você percebe, o Espírito Santo ele te incomoda ali, você fala, poxa vida, eu errei com essa pessoa, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado assim. E aí você só fica ali, nossa Senhor, perdão, e continua tudo na mesma. Você não pede perdão para a pessoa, você não vai procurar arrumar o seu caminho, né? E isso estando certo ou errado. E muitas vezes quando a gente está errado é aí que a gente não pede desculpa mesmo, deixa pra lá, fica com vergonha, não é? Um exemplo bíblico, eu trouxe Saul, o rei Saul, né? Lá em 1 Samuel 15, do 13 ao 23, ele tentou justificar a sua desobediência ao invés de admitir o seu erro e se arrepender. Então, o que aconteceu? Ele ofereceu o holocausto sem ter o profeta lá. E não era hora, e ele fez tudo errado, ele só fez por fazer, ele só fez porque ele achava que perante o povo ele tinha que representar, tipo, não, eu tenho que mostrar que eu pedi a direção de Deus para ir para a guerra, para fazer as coisas, para se justificar, quando na verdade ele não tinha isso no coração dele, né? Então, ao invés dele se arrepender, pedir perdão para Deus, ele continuou justificando a atitude dele ali. Ah, não, eu fiz por isso, eu fiz por aquilo. E muitas vezes a gente faz isso, né? Ah, eu contei essa mentira por isso, eu contei essa mentira por aquilo. Ah, eu falei isso porque você fez isso. Então que a gente tenha, né, uma atitude mais perdoadora, né? E também mais humilde de pedir perdão. Porque muitas vezes, quando eu digo atitude perdoadora, é que quando as pessoas pedem perdão pra gente, a gente fala, ah, não, tudo bem. Mas fica aquela coisinha assim, você fica ali ainda falando com a pessoa diferente, você fica ali com aquelas atitudes assim que mostram que você não perdoou no seu coração, foi só de boca ali, só de falar. E que não efetivamente isso saiu do seu coração. E quando isso fica no seu coração, ele vai criando ali raízes, ele vai germinando, igual uma planta, ele vai aumentando. E se você não cortar isso no início, isso vai minar suas relações com a sua família, com seu esposo, com os seus líderes, com os colegas de trabalho, com todo mundo. Um próximo tópico que eu trouxe é não aceitar a correção. Então, quando a gente fica ofendido ou reage com raiva, quando alguém aponta um erro, também é muito comum. A gente gosta muito de apontar o dedo para os outros, né? Falar, ah, você tá errada, ah, você não devia ter feito isso. Mas quando as pessoas apontam o dedo para nós, nós ficamos ofendidos. Não erro, não, mas não foi assim, porque você está falando assim comigo, né? E lá em Provérbios 12, 15, a palavra fala assim: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então, o princípio ali da sabedoria é ouvir o conselho. É ouvir o conselho para que a gente seja sábio, né? E muitas vezes a gente acha que é para o nosso mal, não aceita aquilo de forma receptiva, acaba criando mágoa, criando rancor da pessoa que falou, ao invés da gente se autoanalisar, né? Olhar para dentro de nós e ver o que está certo, o que está errado, o que precisa ser melhorado, levar isso, né, a Deus. A gente acaba não orando e não buscando a Deus, né, para isso.
Um outro tópico é a rebeldia contra as autoridades. Então, desafiar regras, líderes ou orientações por se achar acima delas, né? Um grande exemplo disso foi Satanás. Lá em Isaías 14, do 12 ao 15, vai falar que ele quis se tornar igual a Deus e foi expulso do céu. Então, ele fez toda uma maquinação ali, porque ele viu tudo que ele tinha. Ele era um arcanjo bonito, ele tinha poder, ele tinha muitas funções importantes ali no céu. E aí ele achou que ele podia discordar ali da forma que Deus fazia as coisas e falou assim: não, eu vou ser igual a Deus, eu vou ser maior que Deus porque eu vou fazer as coisas melhores. E todo esse orgulho, essa arrogância fez com que ele perdesse tudo. Ele foi expulso do céu e ele já está aí condenado ao fogo eterno por toda a eternidade. E a gente vê a consequência do orgulho, né? O orgulho, ele vai preceder a nossa ruína. A ruína ali, a humilhação que Deus traz até para que a gente não tenha mais esse orgulho, é uma correção que a gente tem que aceitar. Porque senão nós vamos ter o mesmo fim que Satanás. E esse não é o desejo de Deus, né? E não deve ser o desejo de ninguém. Tem muita gente que ri. Ai, não sei o que lá, que eu vou pro inferno, não sei o que, e ri. Eu já escutei muito isso, mas as pessoas não sabem o que é. Elas não têm a noção. Ou então desacreditam mesmo, piamente, não é? Sobre aquilo. E nós temos que estar bem vigilantes para que essas atitudes de orgulho, elas não se achem no nosso meio, na nossa vida. A gente tem que ser vigilante sobre as nossas atitudes, sobre como nós somos. Porque, meus irmãos, não é porque você tem tido algumas atitudes que você precisa morrer com elas. Elas não são do seu eu. Deus pode mudar o seu eu. Então, que a gente leve as nossas atitudes, que a gente venha se analisar, olhar para dentro, apontar o dedo para a gente e falar assim, olha, quais são as atitudes que eu vejo que desagradam as pessoas, que às vezes quando eu falo alguém torce o nariz, porque pode ter algo ali que é fruto de arrogância, que são frutos ruins que estão saindo de nós. Então nós temos que colocar isso ali nas mãos do Senhor. Pedir ajuda ao Senhor para que Ele nos mostre atitudes que a gente não percebe, que o Espírito Santo venha soprar no nosso ouvido, para que a gente ali perceba prontamente quando nós estamos fazendo, né? Para que a gente não venha ter esses frutos, para que o Senhor não tenha que nos humilhar, não é? Porque é ruim você ser corrigido. É ruim você escutar uma correção. Mas pior ainda é você não se corrigir, não se atentar a ela, não é? Eu falo por mim mesmo. Muitas vezes eu sou difícil assim de ouvir as coisas, eu torço o nariz assim na hora. E aí depois eu vou pensar naquilo, aí eu penso, não, a pessoa tá certa, né? E eu percebo que eu tenho que pensar primeiro antes de torcer o nariz. Aceitar a correção, o que a pessoa está me dizendo e começar a refletir dali, né? Para que nesse tempo em que eu torcia primeiro o nariz, achava ruim, para depois ir pensar, são tempos em que o inimigo ele age ali. Vão criando fortalezas na nossa vida, na nossa mente, na nossa alma. E são coisas que não é para ter na nossa vida, não é para ter em nós. Então é melhor a gente já aceitar a correção, já refletir ali, já começar orando ali com a pessoa, falar assim, não, tudo bem, vamos orar aqui comigo, para que Deus venha me mostrar, para que Deus venha me consertar, para que tenha um efetivo arrependimento ali. É mais fácil fazer isso do que passar por toda essa volta de você torcer o nariz, achar ruim, e aí depois você vai pensar e ver que tá certo, depois voltar na pessoa, poxa vida, você falou e você
e você estava certo mesmo, me perdoe, eu não enxergava isso. Mas isso, meus irmãos, são tarefas diárias. Várias, várias atitudes podem aparecer durante o dia ou durante os outros dias e eu oro para que o Senhor ele venha nos mostrar, para que a gente não tenha mais essas atitudes de orgulho, para que a gente venha se arrepender, para que o Senhor venha nos mudar, para que a gente ouça muito alto a voz do Espírito Santo quando a gente fizer alguma coisa que desagrada a Deus, para que a gente venha se arrepender ali na hora, ou então nem fazer, né? Quando a gente pensa em algo ruim, que a gente nem venha fazer, porque você já pensa assim, não, mas Deus não vai se agradar com isso, né? Para que a gente não venha pecar, para que a gente não venha desagradar a Deus, tá bom? Então que Deus abençoe, que o Senhor tenha falado com vocês da mesma forma que falou comigo e até mais.